A paz do seu irmão, a paz dos seus irmãos. Seja bem-vindo ao canal, seja edificado pela palavra. Quero trazer uma palavra para você nesta oportunidade. Nunca mais postamos vídeos, porque eu estava viajando e estava sem tempo. Mas vamos voltar a postar mais vídeos no canal. Quero ler a palavra do Senhor no livro de Romanos. Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 e o versículo de número 30, melhor dizendo, 31. Vamos ler o versículo aqui da palavra do Senhor, que diz assim: Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, capítulo 8, e o versículo de número 31 por diante. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor aqui. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também como ele todas as coisas. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matador, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por amor daquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Queridos, esse texto aqui fala de uma vitória, um canto de vitória, mas nós não queremos falar, não vamos abordar o texto todo, vamos ficar só no versículo de número 33 e 34. Mas antes de entregar essa palavra, de trazer essa reflexão para o seu coração, quero pedir a você que está aí, não esqueça, se ainda você não é inscrito, se inscreva-se no nosso canal. Não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe os vídeos que estão também no canal. Deixe também os seus comentários para que o nosso canal possa crescer mais e mais, para que o nosso conteúdo aqui cresça mais e mais. Amém? Quero falar nesta oportunidade, quando nós lemos esse texto sagrado, como eu falei para você antes, que o apóstolo fala aqui de tribulação, de angústia, de perseguição, todas essas coisas, perigo, espada, vai separar do amor de Cristo. É um texto muito tremendo, muito maravilhoso, que fala de uma grande vitória, de um canto de vitória de Deus para nós. Mas, queridos, eu quero só meditar no versículo 33 e o 34. Quem atentará acusação contra os escolhidos de Deus?
é Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quando nós lemos esse texto aqui, o contexto fala de um tribunal, mas observamos aqui uma mudança extraordinária quando o pecador justificado está no banco do réu, pede-se os acusadores para se apresentar, mas ninguém se manifesta. Não poderá ser diferente, pois se Deus já justificou os seus eleitos, quem atentará acusação contra eles? Veja que aqui está falando de um tribunal, está falando que o réu está sentado no banco. O pecador é justificado, o pecador justificado está no banco de réu. Aqui está um tribunal. O crente de Jesus, ele enfrenta o tribunal, mas eu quero dizer desta feita, que o nosso advogado é Cristo. Nosso advogado é Cristo. O texto sagrado de Romanos dá mais do que uma explicação teológica da graça redentora de Deus. A carta aos Romanos está cheia de conforto e confiança, dirigida aos irmãos de Roma, aos irmãos de Romanos. O versículo fica mais claro ao colocarmos a palavra ninguém, pois antes de cada resposta que intentará acusação contra os eleitos de Deus, ninguém, pois. E quem o justifica? Quem o justifica? Se não acrescentarmos essas palavras, podemos ter uma impressão de que Deus acusa os seus eleitos. Mas é exatamente isso que Paulo está negando. Olha que Deus, o versículo 34. O versículo 34 começa com outro desafio. Há alguém que possa condenar os eleitos? Ninguém, pois é Cristo Jesus, que morreu pelo réu e foi ressuscitado dentre os mortos, e agora está à direita de Deus, intercede por eles. O Senhor Jesus é o que foi confiado todo o julgamento, não julga o réu, mas intercede por ele. Por ele, ninguém pode ter motivo validado para condená-lo. Ninguém tem motivo para validar ou condenar aquele que Deus justificou. O apóstolo Paulo, afirmou que Jesus intercede por nós no céu. Deus nos absolveu, Ele eliminou de toda culpa, de todo pecado. Portanto, é Satanás e não Deus que nos acusa quando Ele faz. Eu quero dizer para você que está me ouvindo que Jesus é o nosso advogado, que está à destra de Deus e defende a nossa causa. É Deus, é Jesus Cristo que intercede. Veja que diz o versículo 33, quem atentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica. Eu quero dizer para você, quem justifica o homem é Deus. Quem santifica o homem é Deus. Quem perdoa o homem é Deus. Quem salva o homem é Deus. Veja que no versículo 34, o que está escrito? Quem condenará? Pois é Cristo que morreu, que antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede
por nós. Veja, querido, ninguém pode condenar a ninguém, pois Deus, Ele nos constituiu como árbitro e não como juiz, porque o juiz condena, mas árbitro, ele apazigua tempestade, pois quem morreu foi Cristo por nós. Queridos, eu não posso julgar, e nem você pode julgar, jamais podemos julgar alguém. Deus nos constituiu como juiz, não, mas como árbitro, que apazigua tempestade. E eu quero dizer que a gente faça ou deixe de fazer. Porque a vez eu escutei uma certa irmã me dizendo que o irmão, o obreiro, chegou para ela e disse: olha, irmão, esse obreiro daqui dessa igreja tem faltado muito culto. Era bom, eu vou orar para Deus secar o pneu dos carros deles. Veja, queridos, como que ele está julgando aquele irmão, aquele obreiro que vai para a igreja. E ele dizia a ele que era bom que Deus secasse o pneu do carro deles, ou furasse. Ele está julgando. Não podemos julgar o servo alheia, porque quem nos julga é Deus. Quem nos justifica é Deus. Quem nos santifica é Deus. Portanto, queridos, o nosso advogado é Jesus Cristo. E devemos depositar nossa confiança nele. Sei que às vezes nós estamos no banco de réu. Às vezes somos julgados. Mas uma coisa é certa, a vitória é nossa. Porque quem morreu foi Jesus. Quem morreu foi Jesus e ressuscitou dentre os mortos. Veja o que é que diz. E ele intercede por nós. Jesus, ele vive sempre para interceder por nós. Quem nos julga é Deus. Quem nos justifica é Deus. Ninguém aqui na terra tem o direito de julgar ninguém. O que a gente deve fazer, e Jesus disse,